demais também se sintam acolhidos. Afinal, acolher é um dos pilares da nossa comunidade, né? Nós hoje estamos no 3º episódio dessa minissérie, né? Foi uma série de 3 capítulos, chamada de Pilares, onde a gente busca trazer mensagens ou pregações com base nos 3 grupos que essa comunidade ela está estruturada, né? Assim, ela busca funcionar. O aprender já tivemos, foi com o Davi, o acolher com a Eveline, e hoje, para finalizar essa série, eu vou falar sobre o servir, né? Vou falar sobre o servir, que também está aqui na decoração da nossa igreja. Mas antes de ir para a Bíblia e trazer essa reflexão, essa mensagem sobre o servir, vamos entender um pouco do maior exemplo que a gente tem, né, de servo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele dedicou uma vida em serviço de quem? Da humanidade, a serviço de nós. Mas vamos entender um pouco, quando a gente quer buscar o significado, o que é servir? Né? O que é essa palavra servir? Servir é um verbo, então, indica ação. Para servir, eu tenho que estar em movimento. E o dicionário traz assim, trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia. O cavaleiro servia com fidelidade ao rei. Existe também o servidor público, né? O servidor estadual, municipal, federal, não é verdade? Tem um outro significado para servir, tem assim, encarregar-se do funcionamento ou da atividade de algo. Servir ao tribunal das 10 às 17. Servir ao exército, né? Tem pessoas que servem ao exército. Servia na igreja, todos os sábados. Mas hoje, no contexto de servir, nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem uma vida a serviço da humanidade. Vamos orar, assim como estamos? Senhor Deus, Pai, nos ajuda para que, nesse momento, a gente possa usar a Tua palavra e os Teus ensinos para transformar os nossos corações. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Quem desejar, pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15. Eu vou usar a versão NVI. Jordão vai projetar aqui na tela, tá? E se você quiser acompanhar por aqui, porque acompanha na mesma versão que eu vou passar aqui para vocês, pode ser melhor. Essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela é um pouco extensa, né? Ela é uma carta que tem 58 versos. E dentro dela, né, ele traz situações que ele precisou trazer alerta àqueles irmãos. Então, no decorrer da mensagem de hoje, a gente vai ler de maneira mais direta alguns versos. Lembrando que nessa carta que Paulo escreveu ao povo de Coríntios, as pessoas estavam passando por um momento de incredulidade em relação à ressurreição de Cristo. E já no verso 1, Paulo começa com um lembrete. Ele diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então, ele já começa trazendo o quê? Eu quero lembrar vocês do evangelho. E o que é o evangelho? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto, crucificado e ressuscitou. E ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então, ele já começa, né, a carta trazendo esse lembrete, que eu acho que é um lembrete bem importante para toda a comunidade cristã. E ele ainda diz: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. No verso 4, ele diz: foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Caminhando mais sobre essa carta, a partir do verso 19, do verso 12 até o 19, ele vai abordando mais um pouco em relação à ressurreição dos mortos e à incredulidade daquelas pessoas. E diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é o quê? É inútil a nossa pregação. Se vocês não creem no Evangelho, é inútil o que se está fazendo. Como também é inútil a fé que vocês têm. E no verso 17, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Quando a gente vai lá para o verso 21, quando Paulo começa já a apontar para a volta de Cristo, né, ele começou falando do Evangelho, né, de Cristo que ressuscitou por nós em serviço à humanidade, aí ele começa a apontar também para o retorno de Cristo. A partir do verso 21, aí ele começa, né, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O verso 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, né, ele já começa a apontar, os que lhe pertencem, que é falando da nossa ressurreição. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. No verso 26, ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. E aí Paulo, com uma carta bem completa para esses irmãos, ele começa a explicar o que é que acontece com o nosso corpo nesse processo de ressurreição. A partir do verso 42, ele diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. No verso 52, dando mais um salto, aí ele aponta mais uma vez para a volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. É um verso muito comum no meio adventista, né? Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Ele ainda diz assim: pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. No verso 54, ele traz: então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aí Paulo começa a até, vamos dizer assim, a debochar da morte. E ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E no verso 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu faço um paralelo com o que 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, é o que está lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E aí, irmãos, ele chega para o último verso que tem pouco mais de 2 linhas, desse enorme capítulo, com 58 versos, onde a gente está usando a NVI, mas quando eu fui construindo, eu gosto muito desse verso específico, o verso 58, na versão ARA, porque ele escreveu para os irmãos que estavam vivendo nesse contexto de incredulidade sobre a ressurreição de Cristo e tudo mais. Ele fez um panorama enorme, ele explicou coisas, tem muitas outras coisas que são abordadas dentro desse capítulo. E depois dele trazer essa série de abordagens, de evidências, de justificativas, ele termina o último parágrafo usando a expressão portanto. Por tamanha coisa. Porque não foi pouco. O Evangelho não é algo pouco. A morte morrer para sempre é uma alegria muito grande que deve brotar no nosso coração. A gente saber que a morte não é o fim. Aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. E a gente está falando sobre o servir. E aí eu trago uma carta que fala de irmãos que viviam na incredulidade da ressurreição. O que é que isso tem a ver? Poderia usar outros versos, servo bom e fiel, né? O trabalhador fiel que teve lá seu serviço e tudo mais. Mas por que trazer isso, né? Eu estava na academia essa semana com meu esposo, e a academia é bem pequena, e tinha 2 pessoas conversando. E essas pessoas conversando, né, elas descobriram que conhecia a família da outra. E aí a mulher falava assim para o rapaz: menino, eu conheço toda a tua família, inclusive os que já morreram. Aí ele era bem carismático, aí ele respondeu assim: estão tudo no cemitério, para nunca mais sair. Aí eu pensei assim: meu Deus, quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho? Porque ele fala de uma maneira comum, como se isso fosse a crença dele. E a partir daquilo que a gente crê, a nossa fé é que revela o nosso caráter, nosso comportamento, nossas escolhas. Tudo está baseado naquilo que eu acredito. Se eu acredito que aquilo é bom para mim, eu vou escolher. Se eu acredito que aquilo é ruim. Então, assim, a missão que a gente tem de passar esse evangelho e mostrar para as pessoas de maneira real, e não como uma historinha que se conta e tudo mais, e o impacto que isso traz nas nossas vidas, é uma missão no serviço de Deus. E aí eu fiquei pensando também que esse rapaz lá que estava conversando, eu não sei qual é a denominação dele, eu não sei qual é a crença dele, mas a gente pode se pegar muitas vezes denominados cristãos, e com essa crença parece que não está fazendo muito impacto na proporção daquilo que Cristo fez por nós. No verso 57, quando Paulo disse assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não fala de uma esperança futura, que a gente vai ter uma vitória daqui a 10 anos, daqui a um século, não. É agora. A nossa vitória é agora. A gente tem ela aqui e agora na nossa vida. E contra quem? Quem é o maior inimigo da humanidade? Qual é o nosso maior medo no mundo? É a morte. Tem medo de adoecer, por quê? Porque se adoecer pode morrer. Tem medo de andar de carro porque você pode sofrer um acidente e levar o quê? A morte. Tem medo de ir passando a idade porque a idade leva a velhice, daqui a pouco a morte. Tem medo quando está grávida no início porque pode perder o bebê? A morte. Então tudo resulta no medo que a humanidade tem de quê? Da morte. E aí Jesus Cristo venceu a morte. Por isso que Paulo fala: ó morte, onde está seu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte. Irmãos de Coríntios, lembrem disso aí. Que incredulidade é essa de vocês? A mensagem que eu trouxe para vocês, o impacto que isso tem nas nossas vidas. Ele relembra o que é o Evangelho, ele explica para a gente essa questão da morte, o nosso corpo, a transformação e tudo mais. E ele fala que a morte foi destruída pela vitória de Cristo. E eu queria que voltasse para os slides, porque o que é que a vitória sobre a morte deve gerar em nós? O que é que a vitória sobre a morte deve gerar em nós? Uma das coisas que deve gerar em nós é a vontade de servir ao nosso Senhor. Servir de forma consciente e constante. E se a vitória sobre a morte não gera isso em nós, esse impulso para servir no Senhor, igual no fim Paulo faz o apelo lá, portanto, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E quando ele diz no Senhor, servir no Senhor, de acordo com 1 Coríntios 15, 58, significa estar sempre envolvido na obra do Senhor com o quê? Com entusiasmo, né? Cristão tem que estar o quê? A gente espera. Às vezes existe uma exigência muito grande, né? Porque diz que o cristão não pode estar triste, nem nada. Tem que estar sempre muito... Mas a gente sabe que não é assim. Nós temos os nossos sentimentos, mas independente do sentimento positivo ou negativo, a gente tem que sempre relembrar a esperança em Cristo. Então, servir no Senhor é servir com entusiasmo,
Servir no Senhor é ser firme e constante. Significa ser estável naquilo que se faz para o Senhor. Ontem teve o último dia dos 10 dias de oração da nossa igreja. Eu estava conversando aqui com ela perguntando se a gente funcionava na programação adventista quarta, sábado e domingo. Eu disse que infelizmente não, porque aqui é alugado, é pago com as ofertas, é um valor muito alto e a igreja não tem condições de manter o aluguel de 3 dias, mas que a gente usa o nosso canal Instagram, que é uma igreja, né, versátil, aí, que consegue alcançar, inclusive, maiores lugares do que aqui. E aí ontem eu participei, né, lá do encerramento com o Davi, e eu disse, Davi, que bacana, eu queria lhe agradecer, porque foram 10 dias onde todos os dias, às 7h30 da noite, houve dias onde eu estava lá na casa dele, brincando, conversando com pessoas. Ele saía, se recolhia, começava a live. Por quê? Porque servir no Senhor significa ser firme e constante. Significa ser estável naquilo que se faz. O trabalho feito para o Senhor não é inútil. Às vezes a gente pensa que faz algo, né, na igreja. E depois eu vou falar um pouco desse contexto de servir na vida e não apenas na igreja. O trabalho feito para o Senhor não é inútil. Não é inútil, pois o Senhor dá a cada crente ou a cada cristão uma maneira de servi-lo. E diante dos dons que Deus nos dá para servir, hoje a gente teve uma revelação aqui na igreja, que foi Felipe, que fica ali atrás de uma coluna, atrás de uma mesa de som, que ele chega aqui logo cedo, não tem ninguém nessa igreja, começa a testar o som. Muita gente nem vê Felipe, não sabe nem que Felipe congrega aqui. E ele fica ali, quietinho, muita gente não sabe nem a voz de Felipe como é. Hoje, não sabia, né? Porque hoje Felipe veio para cá e passou a lição com o tio dele, e a gente se alegra muito. Mas a gente se alegra em todos os tipos de serviço, né? Como o Jordan, que é o nosso sombra, que fica aí também dentro de uma coluna, coitado, né? Ele fica aí dentro nesse improvisado. A gente ainda usa a mesa dele para colocar a salva, para colocar os brindes. Às vezes até a caixinha do meu óculos, eu digo, Jordão, vou botar aí. Então, assim, o servir no Senhor não é em vão. Está aí nessa mesa de som, Felipe, não é em vão. Está aí atrás, Jordão, não é em vão. Porque a gente precisa desse voluntariado. E Deus conta com a gente. Deus é tão bom, que com o poder que ele tem da criação, manutenção, redenção, ele poderia dominar tudo sozinho, ele podia ser centralizador. Mas o que é que ele faz, Davi, com a gente? Ele descentraliza para a gente, ele fala, vai, Vivian, Fúvio, toma conta desse rebanho, vai, Davi e Eveline, vai, Beto e Deusiene, vamos aqui nessa obra. Ele dá essa oportunidade da gente estar junto com ele. O trabalho feito para o Senhor traz proveito. Ser dedicado à obra, sabendo que o nosso trabalho não será inútil. Servir no Senhor, que está aqui em 1 Coríntios 15, é ser abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Ser firme e constante, ser excelente no que faz. E aí, quando a gente pensou na campanha, né, aqui do Dia da Mulher, para fazer o Bolsa Solidária, e eu disse, vamos arrumar uma caixa para arrecadar, e aí a Eveline disse, eu estou com tempo, eu vou providenciar esse kit, eu vou comprar logo para o povo da igreja ver. Sendo que ela não foi apenas, e trouxe aqui um desodorante, um absorvente e um sabonete líquido. Ela fez esse excelente serviço aqui, ó, né? Ela teve esse capricho aqui. O que é que ela vai ganhar em troca disso? Nada. O que é que move a gente a ser assim? Então, a gente tem que ser excelente mesmo no trabalho que a gente faz para o Senhor. E quando eu digo ser excelente, não quer dizer que você apenas deve empregar muito recurso financeiro, mas os seus dons. Deusiane, quando louva aqui, tem hora que no refrão, meu Deus do céu, acho que ela vai buscar lá no... que a gente vê que é um negócio que é de dentro assim para fora, e Beto acompanhando ela e ajudando também um pouco no back vocal, na sintonia dos dois, ele percebe quando a nota é alta e ele chega junto, e
o Vitor lá, o baterista, e todos nós que ficamos nesse grande coro e faz com que o louvor fique cada vez mais bonito e mais vibrante. Então, a gente tem que ser excelente mesmo naquilo que a gente faz para o Senhor. E não deixar que ninguém nos mova do fundamento da nossa fé. Porque o que chega de gente, ao invés de incentivar para desmotivar, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Não chega muita gente para dizer, eu vou contigo, Jéssica, eu te ajudo. Chega a gente para dizer, mulher, sai dessa, tu vai enlouquecer. Veja, né? Que loucura é essa, hein? Está fazendo isso para quê? Então, não deixar que ninguém nos mova do fundamento da nossa fé. Mas qual deve ser a nossa fé? Que o Filho do Homem morreu por nós, que Deus deu ele para a gente assim, ó, morreu por nós e nos deu a vida eterna. Gente, Deus criou o mundo, a maravilha da criação. Aí colocou a gente dentro para viver nesse mundo. A gente foi, né? Aí ele ainda ama tanto a gente, não quer estar afastado da gente. Quando o homem pecou, né? Quando Adão, onde estás? Lá vem ele procurando. É um Deus que quer se relacionar com a gente. Então, que essa fé sobre o que Cristo seja viva nos nossos corações para não permitir que nada nem ninguém nos mova do fundamento da nossa fé. E às vezes pode até ser que ninguém chegou para você para lhe desmotivar. Às vezes parece que o inimigo começa a criar dentro de nós mesmos e a gente começa a querer, mas a gente tem que ter sempre essa lembrança na nossa vida. Eu vou dar um exemplo didático em relação ao que Cristo fez por nós. Quando a gente é beneficiado por algo, por exemplo, alguém que conseguiu uma cirurgia para você, ou conseguiu um emprego para você, conseguiu um aumento no seu salário, conseguiu alguma coisa para o seu benefício. Se você tiver a oportunidade de receber essa pessoa na sua casa um dia, você vai fazer o quê? Você vai servir a pessoa, não vai? E, além disso, o que é que você diz para a pessoa? Você se coloca à disposição dele. Você diz o que você precisar. Irmão José é médico. Vamos dizer que o irmão José conseguiu uma cirurgia para a minha tia, que mora no interior. Que não tem plano, não tem condições, ele conseguiu. Aí, como é que fica meu senso? Você assume o quê com a pessoa? Uma dívida eterna. Eu tenho uma dívida eterna, porque ele conseguiu a cirurgia. Não é assim que a gente pensa, né? E por que com Jesus a gente não consegue ser assim? Na nossa vida, como é fácil da gente esquecer o que Cristo representa nas nossas vidas. Como eu falei, né? Como alguém que fez tudo para a gente, tudo, a gente consegue ser tão assim, ingrato, às vezes achar irrelevante, não ter convicção dessa verdade que Paulo, lá no verso 1, disse, eu quero lembrar vocês de quê? Do Evangelho. Vocês estão esquecidos, do Evangelho. O servir fez e faz parte da conduta, do comportamento, do caráter de Cristo. E dos seus ensinos, que ele deixa para a gente. Cristo foi e é o nosso maior exemplo de serviço. Marcos 10, 45 diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Muito conhecido esse verso, quando quer se referir ao servir. Às vezes, a gente pode ter um referencial humano para o servir, né? A gente diz assim, rapaz, eu quero ser igual a João. João, no trabalho, ele serve como ninguém. Ou igual a Pedro. Pedro, naquela igreja. Ou então a Chico, na empresa. Olha, pense. Ou então Antônio. Ele é um pai de família, assim, um marido que, pense, eu me espelho nele. Infelizmente, nós, enquanto humanos, a gente restringe o servir ou a ambientes ou pessoas. Gostei da irmã, antes de eu falar, ela já foi completando no sentido que eu ia falar. A gente restringe o servir ou a locais ou a pessoas. E Cristo nos serve a despeito de quem somos e em que lugar estamos. Jesus Cristo, ele nos apresenta uma vida de serviço. De que adianta ser bem-sucedido na igreja, no trabalho e ter uma família falida? Não é verdade?
1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O que adianta ser o cara mais legal da igreja e ser o chato no trabalho? E o povo dizer, esse caba chato, viu? Esse crente vai chato, né? Crente já tem a mania de ser, já tem a fama de ser o quê? Chato. Era para ser o contrário, não era? Mas já perceberam que nos ambientes assim onde não tem, parece que o crente ele tem essa fama de ser alguém que é chato. Por que será? Ser o preguiçoso. Na igreja trabalha como ninguém, mas dentro de casa é arrastando a chinela. E dizer, não pego nem um copo d'água. Pego não, se quiser pegue, não. E por que eu estou falando disso? Porque o servir, ele não deve se da ótica bíblica. Eu estaria trazendo uma mensagem não bíblica se eu dissesse que o servir é apenas na igreja. A gente tem que ter uma vida em serviço à disposição da humanidade. Eu até coloquei aqui, né? Tem cristão que só serve na igreja, tem outros que nem na igreja serve, e tem gente que não serve em lugar nenhum. Ele é um self-service, ele só se auto-serve. Por quê? Na ótica humana, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se eu não quiser mais? Na ótica humana, é o retorno aqui, tá? E na ótica humana é o quê? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não é assim que a gente pensa, né? Mas Cristo vem e Cristo, que tem uma vida de serviço à humanidade. E rebate tudo isso. Quem lembra lá do episódio que Cristo lava os pés dos discípulos? Lá em João 13, 8, 9, quando Cristo foi lavar os pés de Pedro, o que foi que Pedro falou? Tá doido, Senhor? Nunca lavarás os meus pés. E Jesus sabiamente respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, estourado do jeito que era, disse, tá massa, Senhor, então lava a minha mão e minha cabeça também, né? Que foi assim que Pedro respondeu. Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Porque aquele ato de servir, Pedro não aceitava que Cristo fosse lavar os pés dele. Cristo é o nosso modelo perfeito de servo. Nos cânticos lá em Isaías, né, 52:13, 53:12, ele descreve como servo sofredor. Cristo que veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. 2 Timóteo 2, 24 ao 26, o descreve assim. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Então, se como cristãos convertidos, libertos pelo Evangelho, se em nós não existir a missão de servir, porque servir é missão, servir quando quer é egoísmo. Mas servir é a missão que a missão que Deus deixa para a gente. Ele nos faz esse chamado. E nós temos essa missão de servir. Porque a gente precisa viver para Deus. A nossa missão, o nosso propósito, às vezes a gente fica se perguntando, muita gente vai para buscar apoio psicológico em igrejas, procura até centro espírita para tentar identificar qual é sua missão. E Deus conta com o nosso serviço. Deus nos fez para amá-lo e adorá-lo, para amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, com toda a força, e amar quem? Amar o próximo. E isso é o quê? É servir ao próximo. Amar é servir ao próximo. E aí eu queria trazer para vocês alguns trechos sobre isso. Quando Deus, através de sua palavra, nos ensina a amar e servir ao próximo, lá em João 13, 34, ele diz o quê? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Efésios 4, 32, sedes um para com os outros, benignos e misericordiosos com os irmãos.
Mateus 23:11 é um clássico da Bíblia. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. Mateus 20, que eu até já citei aqui na mensagem de hoje, o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Então, amar e servir ao próximo. Sirva a sua família. Porém, se alguém não tem cuidado da sua família, dos seus e principalmente da sua família, negou a sua fé. 1 Timóteo. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Sirva os seus inimigos. Mateus 5:4, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que nos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que nos maltratam e nos perseguem. E Provérbios 25:21 diz, se o que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. E por que é que a mensagem de hoje a gente precisa? Somos uma igreja que vai fazer 11 anos em outubro. São 11 anos servindo no Senhor, com compromisso, com fidelidade, com entusiasmo, mas também com muito trabalho voluntário. A gente está no mês de fevereiro, início de 2025. Como eu falei, eu não ia trazer uma mensagem para fazer um apelo. Gente, uma pessoa para servir no Ministério Infantil, recepção, para entrar aqui no Ministério da Palavra, não, porque o serviço de Cristo é maior. Se você tem hoje o desejo no seu coração de ter aquele título, não tem gente que chega para um crente e diz o quê? Isso é uma serva do Senhor, não é verdade? Isso é um servo do Senhor. Às vezes as pessoas recebem esse título só pela roupa que veste, viu? Está todo lá, né? De um coque, as mulheres todas com os vestidão, meia calça, escarpante. Isso é uma serva do Senhor. Mas o servir ao Senhor é muito mais amplo do que a nossa mente pode alcançar. Acho que servir ao Senhor é uma expressão de gratidão e reconhecimento. Né? Como eu falei, quando alguém faz algo por nós, o que é que a gente diz? Eu tenho uma dívida eterna com essa pessoa. O que ele precisar, eu estou aqui. Então, acho que o nosso serviço a Cristo, seja aqui dentro, seja lá fora, porque essa igreja, ela prega muito isso, que a nossa vida cristã não se restringe a essas 4 paredes. Que o nosso culto, né, Davi, não seja apenas no sábado, a gente tem uma vida de culto a Deus, no nosso trabalho, com a nossa família, como foi muito abordado aqui, com os nossos amigos. Cada vez eu penso assim, como é difícil carregar esse nome de cristão. É difícil. É muito difícil. Mas graças a Deus, né? Como o próprio Paulo escreve, por meio de Jesus Cristo, ele nos dá o quê? A vitória. A vitória, ele perdoa os nossos pecados, ele nos transforma. E agora eu queria só trazer, para a gente finalizar, as bênçãos de ajudar o próximo. Eu trouxe 3 versos aqui que falam das bênçãos de ajudar o próximo. Lucas 22:27 diz assim, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém, eu entre vós sou como aquele que serve. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A gente está vivendo, né? Coincidiu, a Eveline pregou sobre acolher e teve um almoço aqui na igreja, bem acolhedor. Eu estou falando hoje sobre o servir e a gente está em meio a uma campanha social, né? Para servir as mulheres em situação de rua, um pouco de dignidade, mulheres que no período menstrual usam miolo de pão como absorvente. E às vezes a gente, parece que assim, nada nos choca mais, né? Nada, é tudo muito irrelevante, é tudo muito comum. É tudo muito comum. Eu li uma vez um livro que ele trazia a história de um índio, um cacique lá, que veio visitar a cidade, né? E ele ficou indignado quando ele viu os mendigos na beira
que ele andando lá com os diplomatas, né, da cidade, conhecendo, e ele vendo o povo pedindo, e ninguém fazia nada, os poderosos lá, tudo de terno, nos carros diplomatas, com placa diferente. E ele fazia assim, como assim ninguém está fazendo nada por essas pessoas? Porque na tribo todo mundo come, né? Uma cozinha só para todo mundo comer. Não tem isso de tal um índio morrendo de fome. E aquilo chocou muito ele. Mas parece que hoje em dia nada nos choca mais. Ver alguém em situação assim é para a gente... Vida que segue, né? Vida que segue. As bênçãos de ajudar o próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento que Deus traz para a gente. E o segundo, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Então, o nosso servir é algo que Deus espera de nós. Deus nos fez de propósito. Se você tem dúvida, qual é o seu propósito? Deus te fez de propósito. Para quê? Para amar Ele de todo o teu coração e amar o próximo como a si mesmo. Pronto, resumimos qual é o meu propósito da vida. Certo? Que a gente tenha essa verdade nas nossas vidas. E, como eu falei para vocês, né? Deus... através de Cristo, nos deu o nosso maior modelo e exemplo de serviço. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, mas tão grande, que deu o seu único filho para morrer por nós. E por meio da morte de Cristo, nós temos o direito à vida eterna. A morte vai morrer para sempre. E graças a Deus por isso. Portanto, por tamanha coisa, por tão grandiosa coisa, portanto, espaço, novo tempo, João Pessoa. Sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém? Sirva na sua casa, sirva na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no trânsito. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo para nos ajudar diariamente a vencer essa maldade, esse pecado, esse egoísmo, esse self-service que existe em nós, para que a gente possa ser transformado pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, que nos dá a vida e uma vida em abundância. E não tem presente maior, melhor do que a vida. Dia 20 de janeiro desse ano, eu tive o segundo maior medo da minha vida. Eu tive em 2017, quando eu estava na praia com o Pedro, e eu perdi ele na praia. Então, assim, a minha mente só conseguia imaginar que eu ia encontrar ele boiando na água. Eu só conseguia imaginar o pior. E foi horrível. Em 10 minutos, conseguiram achar ele. E eu lembro que quando estava na procura, as pessoas se mobilizam muito, né? Eu me lembro que eu me ajoelhei lá na areia do mar e orei pedindo a Deus, meu Deus, por favor, não leva meu filho. Quando foi agora dia 20 de janeiro de 2025, 8 anos depois, eu tive o segundo maior medo da minha vida, que foi o acidente do meu esposo. Ele voltando do trabalho, eu falando com ele ao telefone, como todos os dias, na ida e na volta. Aciona o Bluetooth e a gente vai conversando. Eu indo para o meu trabalho, ele indo para o dele. E de repente a ligação mudou. E ele fazia, ai amor. E o acidente. Colidiu de frente com um caminhão, uma Scania. De frente, à noite. E eu tive o segundo maior medo da minha vida. E é a morte, o maior medo. Mas Cristo venceu a morte. E essa é a esperança que nós temos. Nós vamos ter agora um louvor especial com Mariane. E que a gente possa refletir na mensagem de hoje e também na canção.
suada. Se você souber, cante comigo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida
servir a Deus, sirva a seu irmão. Quando a gente serve ao próximo, a gente está servindo a Deus. Estamos em fevereiro e estamos contratando, viu? Quem quiser trabalhar nos ministérios aqui na igreja, estamos precisando de você, né? Tem várias áreas para se envolver e sempre lembrando, você não está servindo a uma pessoa. Eu tenho muito receio quando alguém personifica uma ação social, que diz assim, vamos, Vivian está pedindo para... Não. É a igreja, é o Espaço Novo Tempo que está promovendo. E todos vocês, todos nós, somos coparticipantes dessa ação. E ela não é para o nosso alto benefício, é para o benefício do próximo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, como é bom, como é importante, como é saudável lembrar do Evangelho e fazer reviver essa esperança e essa certeza do Teu amor por nós. Nos transforma, Pai, para que a gente possa seguir firme e inabalável na Tua obra, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, sabendo que o Senhor conta com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso serviço. Que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a todo instante para sermos servos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer lugar onde a gente possa caminhar, que as pessoas vejam em nós verdadeiros servos do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus, amém.